Eu me chamo Edivaldo Júnior, sou técnico em enfermagem e graduando em enfermagem. Decidi trazer um tema que é muito discutido no mundo atualmente e, embora, contudo, um pouco contradito, é um tema que pode ser e que deve ser muito falado atualmente, que são as fases do desenvolvimento psicossexual, certo? Eu não vou trazer uma explicação muito complexa, porque eu acredito que o que faz um ser humano, um indivíduo aprender, não é trazer argumentos complexos que ele realmente não entenda. Não é trazer textos complexos, é trazer uma explicação completa, mas facilitada. Existe até um pedagogo que eu realmente gosto bastante, que é o David Ausubel. Ele fala que o aluno é o centro, e ele já sabe do assunto, mas você deve realmente se adaptar a ele, entender como ele funciona, para encontrar a maneira certa de fazê-lo aprender aquele assunto. Porque nem todo mundo consegue aprender da mesma maneira. E eu compreendo isso. É justamente por isso que eu vou trazer uma explicação completa, mais facilitada, respeitando cada individualidade, certo? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a palavra que resume o ser humano é evolução. Nós não nascemos de uma forma e morremos de uma forma. Nós nascemos, nós nos desenvolvemos, nós reproduzimos, nós morremos, certo? Entendendo isso, você deve já ter percebido que isso não vale só para o corpo, é para a mente também. A nossa mente não fica a mesma de quando nós nascemos até nossos 64 anos, por exemplo. Não, ela muda porque existem muitos fatores ambientais, muitos fatores populacionais que vão alterando esse pensamento e essa mentalidade, certo? Gerando, por exemplo, a personalidade, a maturidade, por exemplo, certo? Então vamos lá. Edivaldo, o que isso tem a ver com psicossexualidade? Veja bem, psico lembra mente, sexual lembra sexualidade, lembra realmente toda a parte sexual. Então, quando eu falo desenvolvimento psicossexual, eu estou me referindo ao desenvolvimento que a minha mente tem sobre sexualidade ao decorrer dos anos, desde quando eu nasci até quando eu me tornei um adulto, que é onde eu comecei a pensar em interesse sexual, né? Ok. Entendendo que psicossexualidade é isso, é o desenvolvimento que a minha mente tem sobre sexualidade ao decorrer dos anos, eu trouxe 5 fases. Essas 5 fases explicam de maneira claríssima esse desenvolvimento e vão falar sobre cada parte de maneira específica. Não vou falar sobre tudo isso porque eu não vou trazer algo complexo, eu vou trazer algo completo, mais facilitado, certo? Cada fase, pessoal, simboliza uma coisa: prazer, certo? Só que não é o prazer do sexo, como muitos acham que é. Não, é o prazer, só que relacionado com outras coisas. Prazer ao defecar, prazer ao se alimentar, prazer em só o fato de ter curiosidade sobre seu órgão íntimo. É isso que eu quero que você entenda, certo? Porque lembre, prazer tem a ver com sexo, mas não é totalmente relacionado com sexo. Prazer é aquela sensação que você sente quando você se sente bem com algo, quando você se sente livre, quando você se sente bem-estar. Prazer é isso, é bem-estar, é se sentir bem com aquela situação, certo? Então é isso. Cada fase simboliza um prazer, só que com relação a outras coisas. Até você sentir prazer sexual. Por isso que eu falei. É o desenvolvimento que a sua mente tem sobre sexualidade desde quando você nasceu até quando você se tornou um adulto, certo? A primeira fase, pessoal, é a fase oral, certo? A fase oral, ela se inicia desde o nascimento, então do dia, entre aspas, 0, que seria o início, até os 1 ano ou 1 ano e 6 meses, 12 ou 18 meses, ok? A fonte de prazer desse indivíduo vai ser a boca. Então, assim, ele vai sentir prazer quando ele come, quando ele ingere alguma coisa. Um exemplo, um recém-nascido. Quando a mãe pega o seu filho recém-nascido e o coloca para ser amamentado,
é comum que ela sinta ele a cada vez mais sugando esse leite. Sabe por quê? Porque ele está sentindo prazer, ele está gostando daquilo, então ele vai querer mais, obviamente, certo? Porque lembra, prazer não é sexualidade. Prazer é você se sentir bem fazendo alguma coisa, certo? É você se sentir realmente livre, bem, tranquilo com relação àquilo, certo? Então, na fase oral, esse indivíduo adquire prazer através do ato de ingerir algo pela boca. Essa é a primeira sensação de prazer que o ser sente, é através da boca, fase oral. A segunda fase é a fase anal, ou seja, ela se inicia dos 1 ano ou 1 ano e 6 meses, 12 ou 18 meses, até os 3 anos, certo? Esse indivíduo, ele sente prazer através do ato de defecar, certo? Reter as fezes, ou seja, mantê-las nos intestinos, expulsar ou controlar essa expulsão. Então, ele sente prazer através do ato de defecar, certo? O que é que isso significa? Então, quer dizer que o meu filho, de 2 anos e 6 meses, ele está sentindo prazer só porque ele faz o número 2, só porque ele defeca? Com certeza. Essa é a segunda fase da psicossexualidade. A terceira fase é uma fase que eu gosto muito de falar sobre, que é a fase fálica. Porque veja bem, a fase fálica é aquela famosa fase que se inicia dos 3 anos até os 5 ou 6 anos de idade desse indivíduo e que ele começa a ter uma curiosidade sobre o seu corpo. É por isso que eu costumo chamar peculiarmente essa fase de curiosidade genital ou corporal, certo? Por quê? Porque ele começa a ter curiosidade sobre a sua genitália, sobre o seu pênis ou o seu órgão feminino, né? Se for uma menina. E ele começa a ter curiosidade, não só sobre o seu órgão, mas os órgãos das pessoas ao seu redor. É nessa fase que ele começa a se perguntar: por que meu papai tem isso aqui? Por que a minha mamãe tem isso aqui? Por que eu tenho isso aqui? E por que minha amiguinha tem aquilo ali? Ele começa a tentar entender o porquê. Também é nessa fase que começa aquelas perguntas: mamãe, como foi que eu nasci? Né? É nessa fase, como já falei antes, eu chamo peculiarmente de curiosidade genital e corporal, onde o ser começa a ter curiosidade sobre seus órgãos genitais, explorar o seu corpo, tocar os seus órgãos para entender mais sobre eles, certo? A fase de latência é aquele período que, nessa fase, o ser não tem interesse sexual. Edivaldo, então você está me dizendo que é nessa fase que o meu filho ele não pensa em sexualidade, em sexo, em sente prazer tocando a sua parte e etc. Não. Ele não sente nada disso. Tudo que ele quer é somente brincar, é aprender, é ser criança, certo? É nessa fase que eu costumo dizer que é a melhor fase da infância do indivíduo. Por quê? Porque assim, se você pensar direito, é nessa fase que ele não se distrai com pensamentos sobre sexualidade, é nessa fase que ele não se distrai com essa curiosidade sobre o seu corpo, é nessa fase que ele só pensa em aprender, em brincar, em conversar com seus amigos. Por isso que aqui existem 2 termos importantes: curiosidade intelectual, ou seja, aprender, e relacionamento social, ou seja, é aqui que ele vai literalmente brincar com seus amigos, se relacionar com eles. É aqui que ele já vai ter uma noção do que é ética, do que é moral, certo? Ele vai desenvolver isso por meio desse relacionamento, certo? Então, resumindo, fase de latência é aquela fase dos 5 aos 6 anos. 5 ou 6 anos, até os 12 ou 13 anos que o ser não tem interesse sexual. Ele só quer se relacionar, ele só quer aprender, certo? E agora vem uma fase crucial, que é a fase genital.
Veja bem, se eu falei para você que existe uma fase em que o indivíduo ele não tem interesse sexual, que é a fase de latência, o período de latência, agora eu já tenho a fase em que esse ser ele vai ter um interesse sexual. Por quê? Testosterona no homem, estrogênio, progesterona na mulher já serão produzidos. Ou seja, depois da puberdade, certo? Essa fase ela se inicia depois da puberdade justamente porque é na puberdade, é durante o processo de puberdade que esse ser ele vai começar a se formar. A menina como mulher, o homem, a menina como mulher e o menino como homem, certo? A mulher que está em andamento, ela já vai começar a ter gordura localizada na região inferior do abdômen, nas coxas, ao redor dos seios. Já vai ter um aumento na produção de progesterona e estrogênio. O homem já vai começar a ter uma região de engrossamento. A voz já vai começar a ficar mais grossa, vai ter mais força nos músculos esqueléticos. Ou seja, vão se desenvolver, certo? E é nessa fase que vem o interesse sexual por conta de toda essa relevância hormonal, de todo esse aumento hormonal, certo? Então aqui temos as 5 fases da psicossexualidade. Desde a fase oral, onde ele adquire realmente prazer por meio da boca, a fase anal, onde ele adquire prazer através do ato de expulsar as suas fezes, de controlar essa expulsão, a fase fálica, onde ele começa a ter uma curiosidade genital, corporal, período de latência, onde ele tem uma ausência de interesse sexual e tudo que ele pensa é só brincar, é só aprender, e a fase genital, certo? Onde você já começa a ter um interesse sexual justamente por uma relevância hormonal, por ter um aumento na quantidade de hormônios, por ter características de puberdade, certo? E é basicamente isso. E só completando para deixar essa explicação mais complexa, o criador dessas 5 fases do desenvolvimento da psicossexualidade foi Sigmund Freud, um psicólogo que eu realmente respeito bastante, devido ao fato de eu realmente gostar bastante da psicologia, embora realmente eu seja apaixonado pela enfermagem, eu tenho puro respeito pela psicologia. Ele foi um grande psicólogo e que criou, além das 5 fases da psicossexualidade, a psicanálise, que é uma parte correspondente da psicologia que fala justamente sobre muitas coisas. Engloba a análise de sonhos, análise por meio de princípios freudianos. Incrível, certo? Um ótimo psicólogo, recomendo inclusive vocês pesquisarem sobre a história dele, muito bom. E espero que tenham compreendido isso, porque vocês mães, vocês pais, podem aplicar nos seus filhos, vocês professores de faculdade, universitários, podem aplicar na sua didática, podem aplicar no contexto de estudo, porque eu acho muito importante, certo? E é isso. Muito obrigado.